gente vai gravar isso aqui, né? E como é que ficou, então? O Aldo vai... Acho que vai gravar, acho que vai gravar, mas não vai ser ao vivo. Depois o Eric vai postar, o Eric falou. Beleza. O Aldo, você consegue colocar o Douglas como maior, assim, ou só tem gente de colocar todo mundo no mesmo tamanho? Eu sou um rapaz humilde, poxa. Não precisa me colocar em destaque. Sou um pobre rapaz que faz live do banheiro. Pô. Aí, é melhor live do banheiro do que o negão da cueca, né? Você lembra, né, malandro? Eu não sei quem é o negão da cueca. Sunga, cueca não, sunga. É, tá bom, vai. Cara, aquela lá foi demais, cara. E foi nessa época, assim, ano passado, né? Muito aleatório, não? Ó, eu tô pronto, hein? Pronto mais ou menos. Tá gravando aí, né, Aldo? Maravilha, você tá mudo, mas tá bom. Ô, Douglas, valendo aí, mestre. Roda! Assim, não tem nem apresentação nem nada, assim? Que isso, gente? Apresente-se. Que é isso, cara? Que falta de consideração. Bom dia, Douglas. Seja bem-vindo aí ao canal Encontro Europeu do Seminário de Filosofia. Hoje ele vai fazer uma apresentação muito especial sobre um personagem muito especialíssimo. E apresenta-se aí, Douglas. Conta rapidinho pra gente quem você é, cara, de onde você vem e como é que e qual é a finalidade aí dessa apresentação. Agora ficou mais formal, hein? Bom, vamos lá, galera. Eu já fiz algumas apresentações aqui no grupo, né? Geralmente eu falo de teoria da arte, história da arte. Hoje a gente vai entrar mais num campo de ciência ou filosofia política, né, baseado no livro do Eric Voegelin. Esse livro aqui, ó. Caramba, cadê o livro? A gente vai pegar um pouquinho desse livro aqui. Não tá porque eu coloquei aquele embaçado. Bom, Science, Politics and Gnosticism, do Eric Voegelin, na parte do Nietzsche, onde ele fala sobre a morte de Deus. Então, para a gente entrar nessa parte, a gente vai passar por algumas fases, até mesmo que o Eric Voegelin aborda. Depois a gente vai falar de outros autores também, não vai ser só do Voegelin, e por isso decidi que o nome seria, acho que a morte de Deus e a ascensão do super-homem, né, do Nietzsche. A segunda vez que eu vou fazer essa palestra, eu fiz essa palestra para um outro grupo, né? Aqui é muita responsabilidade, porque são todos pessoas muito estudiosas, alunos do Olavo, e espero que vocês, principalmente o Luciano, não me coloquem em sabatina, né? Mas, bom, para começar esse assunto, o Eric Voegelin elaborou algo muito interessante acerca do que é a ciência política, né, do que é ciência. Então ele volta em Platão e ele volta na observação que Platão estava fazendo da doxa, a partir do momento que os sofistas discutiam e usavam do discurso retórico para poder chegar a alguma conclusão. Então a conclusão, obviamente, que era observada ali por Platão, era que eles não chegavam a um consenso, a um certo consenso de verdade. O interesse não era isso. O interesse não era conhecer a verdade, conhecer a coisa verdadeira. O interesse ali era convencer, apenas o convencimento, né? Então, em termos científicos, Platão vai dizer que isso não pode ser aceitável. O campo do conhecer não pode estar no discurso retórico, porque o discurso retórico ele somente mostra a verossimilhança da coisa, não a verdade. Se mostra a verossimilhança, ele está restrito à subjetividade humana.
Ele não sai ele não sai para ser um objeto da verdade. Ele está preso a um indivíduo que está discursando. Então, o seu discurso tenta chegar a uma verossimilhança somente por finalidade de convencimento. Então, o Eric Voegelin vai apontar que, para Platão, a ciência tem que sair do campo da subjetividade e ir para a ordem do ser. E ir para a ordem do ser é ter um objeto a qual pertence à verdade que está aberta para nós para ser conhecida. Então, é preciso superar o discurso retórico para poder chegar à ordem do ser e comunicar a nível da ordem do ser. Então, passar da verossimilhança e tentar tocar a verdade. Essa é uma observação muito interessante, então, porque isso vai muito de encontro com algo que vai facilitar muito o nosso entendimento, que é uma teoria que o professor Olavo usava muito em termos de o que é verdade, né? O que é o conhecimento de verdade? O que é o conhecimento da verdade? Então, ele sempre voltava para aquela teoria da tríplice intuição do simbolismo natural. E isso é interessantíssimo, porque deixa as coisas muito claras. Então, quando a gente fala em simbolismo natural, a gente remonta aos tempos antigos, onde não existia luz elétrica, e a referência de luz das pessoas vinha de outra coisa. O que iluminava a vida das pessoas era uma outra coisa. O que iluminava o mundo era outra coisa. Não era uma lâmpada, a luz elétrica. Era, obviamente, o sol, do qual a pessoa tinha que fazer um movimento vertical, olhar para cima, para observar aquela fonte de luz que iluminava as coisas. Aquela fonte de luz também, eles sabiam que era não só fonte de luz, mas a própria fonte de vida, porque eles tinham alguma relação com a agricultura, tinham alguma relação com a importância de se ter uma estação onde a luz está mais intensa, onde o calor está mais intenso. Eles sabiam que aquilo ali vinha do sol. Então, é por isso que, em muitas culturas, o sol representava Deus, né? Em muitas culturas, o sol representava Deus. Inclusive na cultura judaico-cristã, onde Deus é o sol da justiça, né? Tem isso na Bíblia. Deus é o sol da justiça. Então, até a Idade Média, todos faziam esse movimento vertical, e o simbolismo do sol era muito, muito, muito óbvio para as pessoas, a ponto de, olha, para eu conhecer um objeto, para eu conseguir enxergar um objeto, o que eu preciso? Em primeiro lugar, dos meus olhos. Para enxergar um objeto, eu preciso dos meus olhos. Só que os meus olhos são o suficiente para poder enxergar o objeto? Não. O que eu preciso? Preciso do objeto na minha frente, né? Então, eu tenho meus olhos e tenho um objeto na minha frente. Isso é o suficiente para enxergar o objeto na minha frente? Não. Porque se estiver tudo escuro, eu não enxergo o objeto. Eu preciso da luz. Então, a luz é a interseção entre a minha capacidade de ver e a capacidade do objeto se mostrar. Eu só consigo ver perante a luz, e o objeto só consegue se mostrar porque existe a luz refletindo nele. Então, esse é o princípio do conhecimento. Esse é o princípio do conhecimento, onde se entende de onde vem a nossa capacidade de conhecer. De onde vem a verdade? Não vem de mim e não vem do próprio objeto, e sim daquilo que faz com que eu entenda o que o objeto é, que está na minha frente. Então, isso é muito interessante, porque
Isso explica o verdadeiro exercício da ciência. Então, Aristóteles, por exemplo, vai dizer, olha, se a física fosse a ciência primeira, não precisaria pensar em absolutamente nada que vá além da física. Então, ela não pode ser a ciência primeira. A ciência primeira precisa ser a metafísica. Até o final da Idade Média se entendia assim. Sem o estudo da metafísica, alguma coisa vai se perder se você tentar elaborar, desenvolver uma filosofia saltando essa importância da metafísica. Então, essa observação do Vogelin, ela é muito importante, porque a partir do momento que você sai da ordem do ser, o Eric Vogelin vai dizer que você vai ter um problema de uma desordem espiritual. E ele fala que o grande problema dos nossos tempos é uma desordem espiritual. Ele vai voltar a Hegel, com alguns conceitos muito interessantes, porque no simbolismo natural, a partir do momento que você tira o sol, tira a luz, tira o sol, tira aquilo que ilumina, os filósofos vão fazer um movimento de subjetivização. As coisas vão ser tratadas como imanentes, uma interiorização do homem, como se a razão, né, a ratio, que antigamente se entendia que não se restringia somente ao ser humano, e sim a um nível metafísico, o qual chamava de logos, que é aí que vem esse entendimento da luz, né? Porque tem um logos e por isso que você pode conhecer as coisas. Por isso que se dizia, por exemplo, São Tomás de Aquino, que sem Deus não existe razão, nada, você não pode conhecer absolutamente nada, porque você não tem o logos, você não tem a ratio, você não tem a razão. Então, esse movimento imanente de subjetivização, ela vai trazer um homem uma sensação de, principalmente depois do racionalismo de Descartes, vai trazer uma sensação de autonomia. Essa sensação de autonomia, através do exercício filosófico, vai trazer para ele uma sensação de capacidade de reformular o mundo. E não transformá-lo, mas criar um certo tipo de mundo novo através de uma coisa chamada sistema filosófico. E o sistema filosófico seria o que seria a criação de um mundo, o mundo dos filósofos. Então, ele vai tratar do Hegel, vai citar o prefácio do Fenomenologia do Espírito, onde Hegel é bem claro em dizer que esse ponto é interessante. O Eric Vogelin, na verdade, ele vai dar um exemplo para poder citar a Fenomenologia do Espírito. Vai voltar a Platão outra vez, onde Fëdor vai perguntar a Sócrates o que ele deve chamar Sócrates. Como é que eu devo te chamar, Sócrates? E Sócrates, citando Heráclito, né? Que isso vem de Heráclito, ele vai dizer, olha, você não diga que eu sou a Sofia, que eu sou o conhecimento, né? Porque quem é o conhecimento só pode ser Deus. Deus é aquele que tem a posse do conhecimento. Eu sou apenas aquele que ama o conhecimento. O filo perante o conhecimento. O filo para o conhecimento. Eu sou o filósofo, aquele que ama o conhecimento.
O Hegel, no prefácio, ele diz que a tentativa da formulação do sistema dele, Hegel conhecia muito bem Platão. Hegel era um grande especialista em Platão, tanto Platão quanto Aristóteles. E ele vai dizer ali, olha, a intenção da criação do meu sistema é transformar a filosofia, é uma passagem da filosofia para a ciência do conhecimento. Então, a análise do Eric Vogel é muito interessante. Na verdade, o que ele está querendo fazer é passar do amor ao conhecimento para aquele que possui o conhecimento, o possuidor do conhecimento. E no último capítulo do livro, deve ser acho que é um apêndice do livro, ele tem 2 páginas que ele dedica à teoria da história do Hegel. Ele mostra ali, o professor Olavo teceu algumas aulas até sobre isso, principalmente na história essencial da filosofia, onde está dizendo que a chamada termina em 15 minutos. A chamada em grupo gratuita. Eu já estou preparando outra sala aqui, daqui a pouco a gente migra para lá rapidinho, tá? Aí, continua. Ih, que beleza, hein, cara? Então tá jóia. Estou preparando já. Tá beleza, perfeito. Então, nesse apêndice sobre o Hegel, o Eric Vogel ele mostra todo o movimento que ele faz na fenomenologia do espírito. Eu não vou dizer que agora vai ficar muito grande, mas todo o movimento que ele faz para dizer que o espírito da história é superior ao Estado, que é superior ao indivíduo. Em Hegel, o indivíduo é absolutamente nada. O indivíduo, ele antes de se tornar indivíduo na realidade concreta, ele está em potência. Em potência, ele pode ser tudo que a possibilidade te dá de imaginação. Só que quando ele passa para a realidade concreta, ele vai ser limitado pela natureza, mas não pela natureza total. Ele vai ser limitado pela natureza do Estado, porque ele vai nascer ali dentro da natureza do Estado e o ser humano vai ganhar forma ali. Então, o Estado, para o Hegel, é aquilo que existe em vez do indivíduo. É aquilo que existe, é o todo. Mas só que, para o Hegel, o Estado também nasce e morre, então existe algo que está além do Estado, que é o espírito da história. O espírito da história, para se realizar, ele precisa ser assimilado pela consciência humana. O homem tem que ter a consciência desse espírito da história, e assim o espírito da história se realiza no homem. Essa etapa ele passa pelo Estado, só que o Eric Vogel ele faz uma análise de que ele passa primeiro por aquele que tem um conhecimento superior acerca da história, né? Acerca do espírito da história, que é o próprio Hegel, né? O Olavo de Carvalho ele diz algo assim na história essencial da filosofia, né? E é interessante ver o próprio Eric Vogel dizendo isso, porque o Schelling tinha dito que essa filosofia do Hegel não era nova, não era dele, que ele tinha pego boa parte dela do Jacob Boehme, que era um místico, né? Que era um hermético e um gnóstico, né? Exatamente. Eu vou chegar aí. Então, o Eric Vogel está dizendo que o que o Hegel está fazendo na fenomenologia do espírito, e essa é a prova de que quando ele diz que ele está fazendo um processo de passagem da filosofia para a ciência do conhecimento, e que isso, na verdade, é o amor ao conhecimento para aquele que tem a posse do conhecimento, ou seja, do filósofo para Deus. Porque ele está remetendo aquilo que Sócrates tinha dito a Fëdor. Na verdade, o que Eric Vogel está fazendo ali é fabricando um Deus. E quem é Deus?
o próprio filósofo. Pode falar, Eduardo. Vamos fazer a transição para outra sala, gente? Vamos lá. Então, não sei se está claro. Tá dando para entender até aqui, gente? Ou está muito enrolado? Tá dando para entender legal? Tá. Pode continuar. Estamos seguindo aqui. Pelo menos eu estou legal. Legal. Acho que tem uns comentários aqui já. Ó. Não, estava no outro. Que Hegel disse que a filosofia, o Vogelin falou, né, da filosofia de Hegel. Exatamente. Então, o Hegel, na verdade, estava fabricando um Deus. E esse Deus era quem? Era o próprio ser humano. Era o próprio filósofo para Hegel. Né? Você pode ver que... Tem como falar um pouquinho mais dessa coisa da transformação do homem em Deus? Vai ser tudo sobre isso. Sobre isso. A palestra toda vai ser sobre isso. É por isso que eu cheguei até aqui. Então, a gente vai ficar nesse ponto aí, Eric. Tá. Porque esse é o movimento gnóstico que o Eric Vogelin diz. O gnosticismo é isso. Esse movimento imanente de subjetivização, onde o homem ganha um poder cognitivo, onde esse poder cognitivo, como era no período romântico, pictórico e pitoresco, na arte, né? Constable, Turner, onde o homem delega a natureza, dá ordem à natureza, através da forma a priori, né? Forma priorística. O transcendental a priori em Kant não é uma coisa que está objetiva, é uma coisa que é a própria estrutura cognitiva humana, que coincide com todos os seres humanos. E o Hegel é resultado dessa forma a priori. Isso deu abertura para a criação dos sistemas filosóficos. Então, o próprio o Vogelin, aqui no livro, ele vai citar o resultado do hegelianismo, que vai ser o positivismo do Comte, né? e o marxismo. E ele vai colocar aqui, ele vai usar exatamente essa palavra, existe uma certa vigarice na filosofia desse pessoal, porque existem certas perguntas que são proibidas, por exemplo, no marxismo. O marxismo, por exemplo, se você perguntar de onde, o homem socialista, de onde eu vim e para onde vou e qual é o sentido da vida? Essa pergunta é proibida. Ele vai responder, não. A gente só discute as coisas que são empíricas, materiais. Okay? Aqui a gente está tratando de ciência, de materialismo. Essas perguntas metafísicas são proibidas. É como que são perda de tempo. Tá? Então há uma certa desconversa. Né? No positivismo também há uma desconversa. Na própria filosofia do Nietzsche também tem essa vigarice, né? Essa vigarice de perguntas proibidas, porque não se trata disso. Se é uma fabricação de um novo Deus, há que ser também uma fabricação de um novo mundo. Esse novo mundo habita na formulação do sistema filosófico. O sistema filosófico é a criação do novo mundo. Porque assim, se a coisa saiu da realidade... O Nietzsche é a materialização mais vulgar desse processo, né? Que começa até de uma forma sofisticada com Hegel, aí chega o Nietzsche falando, o super-homem cria para si mesmo o próprio mundo e... impugnando todos toda a tradição passada, né? Platão, o cristianismo, ele coloca o Pascal como o grande herói cristão, né? O bom cristão, né? E... Ô, Braulio, quer falar uma coisa? Tem uma espécie de tirania nesse pensamento, né? Porque quando a religião vem e diz, olha, o conhecimento está em Deus, a verdade está em Deus, eles não estão
eles não estão fundando uma coisa, eles estão dizendo algo que veio de fora, que é maior do que o ser humano, que é maior do que a história humana. Quando você diz, não, o conhecimento é a minha filosofia, então você não é mais um humano, você é uma espécie de divindade, um negócio que desceu do céu e veio aqui falar com a gente. Perfeitamente, tá? Perfeitamente. Isso começa em Hegel, quando ele diz que o espírito da história se realiza nele, né? Segundo a análise do Eric Voegelin e do próprio professor Olavo. Então, chega no Marx, o que o Marx faz? Ele, com esse poder da subjetivização radical, né, que culmina em Kant, quando chega em Marx vai formular, porque ele agora já passou o processo, agora ele de filósofo passa para ser uma certa divindade, ele agora vai ter o poder de criar um novo mundo. O poder cognitivo, o poder da imanência vai dar possibilidade para ele criar um novo mundo a partir do seu sistema. Então você tem, olha, se Hegel criou um sistema, não acho que o sistema de Hegel seja um sistema mais idealista, agora o Marx pega, bota isso numa ousadia absoluta e formula mesmo um novo mundo, que é o materialismo histórico, que ele vai ter a sua forma a priori também, que é o que? Olha, a economia através da exploração dos recursos naturais, e aí começa a história. E tudo na história humana é a partir dos conflitos entre aquele que tem a posse dos recursos naturais e aquele que é o explorado nessa exploração dos recursos naturais. Só que essa história, essa dialética, né? Essa dialética materialista, a partir da luta de classes, olha só como é que a coisa, a formulação de um novo mundo. Eu sempre dizia que essas filosofias são sempre uma paródia do cristianismo, né? Porque ele vai ter a criação, vai ter a história e vai ter a escatologia. Então, já vai chegar no final, os proletários vão vencer os capitalistas, vão tomar posse do sistema, e aí vai vir um mundo novo, maravilhoso, perfeito, chamado comunismo, onde não vai precisar mais de Estado, enfim. E como o professor Olavo diz, o Marx jamais dedicou mais de 2 páginas para dizer o que é o comunismo, esse mundo consumado, né? Então você vê que tem todo um universo construído, todo um mundo construído pela divindade chamado Karl Marx, com o começo, o processo e a escatologia, e o fim da história. Mesma coisa vai acontecer com o positivismo do Auguste Comte, onde tem várias fases, né? No Auguste Comte tem a fase acho que é a fase dos sábios, né? Depois tem a fase a fase da religião, depois é a fase da metafísica, né? Dos filósofos, né? E depois tem a fase da ciência, da técnica, né? Que é a fase positiva, né? Então, e ele evidentemente encarna, né, a última fase, que é a mais evoluída de todas, né? Que é a mais evoluída de todas. E você vê que nesse mesmo período, falar em evoluído, surge o quê? A teoria da evolução também, né? Humana. Estado teológico, estado metafísico e estado científico, né? Isso aí. E por coincidência, ali naquele mesmo período, né? No século XIX, surge o darwinismo, né? A teoria da evolução. Então, o ser humano, as espécies estão sempre evoluindo. Há sempre um progresso da humanidade. E Marx é um progresso da humanidade, no positivismo é um progresso da humanidade, para se gerar uma nova ordem, sempre uma nova ordem que vai culminar numa ordem debaixo de uma certa profecia escatológica, que é aquilo que o professor Olavo chama de mentalidade revolucionária.
Isso é muito típico, né, do século XIX, que era um século de otimismo, né, a respeito da natureza humana, né. Parece que todos estão surfando ali na mesma onda, né? Se você pegar tanto o evolucionismo como o marxismo, como o positivismo, a gente está sempre num processo de evolução gradual, né? Claro. Não tinha chegado... Verdade, me parece que essa coisa da evolução biológica é que influencia depois tudo isso. Porque mesmo antes de Darwin, já tinha um monte de evolucionista, né? Darwin é o cara que sistematiza a coisa, mas já tinha um pensamento evolucionista, e esse pensamento o próprio avô de Darwin era natural, ele vai para o pensamento filosófico depois. Mas você vê que essa arrogância já tem até mesmo, se você pegar as obras de Francis Bacon, ali no século XV, cara, você já vê uma arrogância, né? Aquela coisa da matematização, tipo, até mim tudo tava tudo errado. Agora é diferente. A gente tem aqui o conhecimento certo. A gente coloca tudo. O Bacon fala no prefácio do Novo Órgão, ele fala que tudo que a filosofia fez no passado, Aristóteles, Platão, é tudo. Os caras eles estavam engatinhando ainda. Agora que a gente está fazendo as coisas certas. Mas o Vogelin ele rastreia isso do Joaquim de Fiore, que vai nascer do século XIII, se eu não me engano. E você vê que essa coisa da matematização é um movimento de imanência, né? Sim. Você vê que, você sabe que a matemática não é privada. Se bem que você pode lidar com conceitos de infinito, né? O próprio Leibniz, e ali algumas partes da matemática consegue lidar com alguns conceitos mais metafísicos, assim, né? Como o infinito, mas, se você pegar Descartes ali, Newton, totalmente imanentista a coisa. Né? Imanentista. Cara, o próprio Hegel ele vai dizer que a matemática não está privada à imanência humana. A matemática é um outro tipo de ente que não é subjetivo, mas também não é objetivo como uma cadeira. É uma espécie estranha de ente, né, que está num certo tipo de universo abstrato. Né? E isso é corretíssimo, porque a arrogância desses caras olha, se a gente opera a matemática, é um mundo de um domínio privado ao domínio humano, ao domínio cognitivo humano, e não é. A gente descobre a matemática, a gente descobre as equações, mas ela não está no ser humano. É uma arrogância muito grande, cara. Então, essas coisas são velhas mesmo, porque o que a gente vai entrar aqui na parte do Nietzsche. Mas tampouco ela está na realidade, né, Douglas? Oi? Porque, por exemplo, se a gente pegar os caras lá, o pessoal do Kepler, ali, ciência moderna, basicamente, Galileu, eles achavam que a matemática não estava na cabeça humana, mas estava no mundo, no sentido daquela coisa do universo ter sido escrito com caracteres matemáticos, né, do Kepler. Uhum. Mas também não está no mundo, né? Não está na realidade completa. O mundo não é matemático, não é matematizável no sentido que esses caras pensavam, de que Deus escreve em equações. Eu acho que eles falam isso para dizer que o mundo tem uma simetria, um certo tipo de simetria perfeita, né? É claro que todas as coisas são matematizadas, assim, em termos de aquilo que é material, né? A coisa a matemática é uma das propriedades da coisa porque existe medida nas coisas, por exemplo, né? Existe peso, só que é impossível o ser humano matematizar as coisas em absoluto. É impossível isso. E também e o mundo não é simétrico também, né? Ontológico, isso aí. Dialética, Uhum. Mário Ferreira dos Santos, cara. Mário Ferreira dos Santos. Mário Ferreira dos Santos, né?
Só que todos esses caras aí não estavam dentro aí desse estado de espírito aí que o Douglas está falando, né? Eles estão dentro do mundo enquanto linguagem simbólica divina, né? O Pico della Mirandola estava, né? Ele era daquele pessoal da Academia Platônica de Florença, né? Que era Martírio Fitino, médicos, Martírio Fitino, aquela galera estranha ali. Pode falar, Enio, tá com a mão levantada aí. E aqui a palavra dúvida. Esses caras estudaram muito cabala ali na Florença do século XIV, XV. Cara, que eu vou entrar nisso aí agora. Fala aí. É só uma dúvida. Eu cumpri uma linha de raciocínio. Quando não sei quem foi que mencionou, quando os pensadores passados, como Darwin e todos os outros que vieram pós ele, eles como é que funciona esse sistema de buscar inviabilizar o que o outro falou, porque não, eles estavam engateando? Como que funciona isso? Como é que eu devo categorizar isso em um pensamento específico? Eu acho que o que o Vogue me diz é vigarice. É o que o professor Olavo diz, cara. E o próprio Wolfgang Smith diz, cara. Ali naquele período do Francis Bacon, eles não refutaram nada da escolástica. Eles simplesmente mudaram os assuntos. O Douglas. Putz. Pode falar. Tanto que essa pergunta do Enio cai bem, porque eu justamente estava lendo aqui as obras do Comte, ele fica falando mal da metafísica e da teologia, mas ele não argumenta nada contra isso. Tipo assim, a metafísica e o estado teológico, os caras só falaram uma abobrinha, vamos se concentrar aqui nos aspectos empíricos, mas eu falo, mas por que quais são os erros, né, da metafísica, os erros da teologia? Explica aí para nós. Ele não explica, ele considera que assim, é tão bobo isso aqui que eu nem preciso refutar, né? Vamos falar aqui sobre positivismo, cara. Então, porra, eu acho que é vigarice mesmo. É vigarice, ó. Mas eu não sei se é pura vigarice, cara, porque esses caras, eles estavam muito fascinados com os progressos que a ciência moderna teve, né? Então, aquilo ali era um negócio muito impactante para eles. Eles estavam vendo coisas, né? Não é que é simplesmente o cara, não, eu vou fingir que isso aqui é um negócio besta, vou me concentrar nisso. Eles estavam vendo as maravilhas, entre aspas, ali, que a ciência moderna estava mostrando para eles. Os caras estavam hipnotizados pelo... Sim, exatamente. Eu acho que não é só má fé ali. Existe ego também, do tipo, cara, o que vai valer é o meu agora e todo esse meu ego, eu preciso deixar ele mais exacerbado diante de tudo aquilo que foi estudado, então, que foda-se quem está lá atrás, tipo isso? Mais ou menos. Bom, o que eu entendo no Nietzsche, cara, é exatamente isso. A formulação do novo homem depende de você aprender o que foi do passado, depois você se decepciona quando você descobre que você tem que ser purificado daquilo que foi passado, daquilo da tradição, e depois você entra num processo de construir um novo homem a partir dessa purificação. Porra, isso é pura má-fé, cara. Pura má-fé. No Zaratustra, por exemplo, no Zaratustra, além do bem e do mal, você não vê absolutamente nenhuma formulação nos aforismos de Nietzsche séria para dizer... É um poema, pô. É um poema. São aforismos, então não dá para encontrar ali alguma refutação, alguma coisa. Não. Parece que o Nietzsche é mais um diagnóstico do que estava acontecendo, porque aquilo que o Nietzsche estava falando é novo, não era novo. Aquilo era um processo que já estava estabelecido naquela época ali, naquele período. Então, essa coisa da morte de Deus, por exemplo, o Vogelin vai voltar lá na Cabala e ele vai voltar no tal de pseudo-Said, e eu traduzi bem porcamente aqui, e eu vou ler para vocês para ficar mais preciso e para ficar mais interessante. Eu não quero pular absolutamente nada, porque a coisa é muito interessante. Ele diz o seguinte: nos fins do século XII,
os comentários do pseudo Saadia, do livro Yerihá, inclui a lenda de Golem na seguinte forma. Essa aqui é a versão do pseudo Saadia. E diz o seguinte: portanto, disse no Midrash, que Jeremias e Ben-Sira fizeram um homem baseado no livro de Yerihá. E sobre sua testa estava a palavra Emeth. O nome que ele tinha proferido para a criatura era a perfeição de toda a sua obra. Mas o homem apagou o Aleph, que é a primeira letra de uma palavra, né, no hebraico. E então, só Deus é a verdade e que ele tinha que morrer. No hebreu, aí fecha a parênteses da história aqui abro para o Eric Vogel. No hebreu, a palavra Emeth quer dizer verdade. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, estava na testa da criatura, né, Emeth, que quer dizer verdade. Então, ele pega, risca o Aleph é a letra E, a primeira letra, né? Emeth, ele risca o E e fica Meth. Meth quer dizer morto. Tá? Portanto, eles fizeram, aí voltando aqui, portanto, eles fizeram o homem segundo o livro de Yerihá. Isso é, segundo as operações mágicas do alfabeto hebreu. Há um grande detalhe em outra versão da lenda de Golem, que foi encontrada no início do século XIII, num texto cabalístico atribuído a Judah ben Batirá. A primeira parte da leitura sobre a lenda é a seguinte. E aqui a lenda. O profeta Jeremias estava sozinho trabalhando com o livro de Yerihá. Nisto veio uma voz do céu dizendo: tome para ti um companheiro. Ele foi até seu filho Sirá e juntos estudaram por 3 anos, né, o livro de Yerihá. Então começaram a trabalhar nos alfabetos de acordo com os princípios cabalísticos de combinação e formação das palavras. E ali foi criado diante deles um homem, e sobre a testa estava o selo Yeruá Elohim, Emeth, ou seja, Deus, a verdade. Mas havia uma faca na mão, da nova criatura, com a qual raspou o Aleph do Emeth, deixando Meth. Jeremias, vendo tal ato, rasgou suas vestes aterrorizadas e disse: por que você raspou o Aleph do Emeth? Quando ele raspa a primeira letra, obviamente, vai ficar Elohim Meth. Ou seja, o aspecto importante da criação mágica que na primeira lenda estava apenas implícito, agora está clarificado. O segundo Golem leva na testa o selo Deus é a verdade, né? Yeruá Elohim Emeth. Com o risco no Aleph, a primeira letra, né, se torna Meth, que quer dizer morto. A proclamação, Deus está morto. Depois dessa obra, no entanto, ele não está morto como em seu predecessor. A criatura permanece ali de pé com a faca do assassino em sua mão. Continua vivendo e carregando o seu novo selo na testa, para cima e para baixo. Jeremias rasga suas vestes de gesto ritual de horror antes do ato de blasfêmia. Ele pergunta à sua criatura o significado de sua ação e recebe a seguinte resposta: te contarei uma parábola, Jeremias. Havia um arquiteto que construíra muitas casas, cidades e praças. Porém, ninguém podia imitar a sua arte e alcançar a sua habilidade e conhecimento. Até que 2 pessoas prevaleceram sobre ele. E o arquiteto contou os segredos de sua arte. E agora eles sabiam apropriadamente toda a sua técnica. Quando adquiriram seus segredos e suas habilidades, eles começaram a atormentá-lo de tal modo até apartarem-se dele e assim tornarem eles mesmos arquitetos igual a ele, ao original. Né? Apenas coisas pelas quais valiam 1 talher
ele levou por 6 groschen. Ou seja, muito mais barato. Um talher parece que é 1,24 groschen. Então, muito, muito barato. Né? Desvalorizou a obra. Quando as pessoas notaram isso, elas cessaram de honrar o artista, mas em vez disso, o artista original. Cessaram de honrar o artista original. Mas em vez disso, elas honraram os homens, os novos arquitetos, e deram uma comissão extra quando precisavam de alguma edificação. Igualmente, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mas depois de ter criado um homem como ele, isso será muito triste de dizer, mas não há outro Deus no mundo senão esses 2 homens. Ou seja, se referindo a esses 2 novos arquitetos, né, que aprenderam a arte secreta. Aqui volta em Vogelin. Ele cita o Gershon Scholem interpretando a lenda no sentido de que o processo da criação do golem se dá pela morte de Deus. A arrogância do Criador iria se voltar contra ele mesmo, né, entre aspas. Jeremias tem a mesma opinião, então pergunta ao golem qual é a saída dessa situação terrível, ao que recebe dele a fórmula para a destruição da criatura mágica e a usa. E aí, entre aspas, né, para a lenda. E ante seus olhos a criatura virou poeira e cinza e desapareceu. Fecha aspas. Jeremias faz uma relevante pergunta, e quando recebeu a resposta que deveria induzi-lo a destruir seu trabalho, ele não hesitou, seguiu em frente e destruiu seu trabalho. A lenda termina com Jeremias dizendo: certamente, essas coisas só deveriam ser estudadas para reconhecer o poder e onipotência do Criador dessas palavras, e não com a intenção de realizá-las, né? Porque ele criou aquelas criaturas com as palavras mágicas, né, do hebraico. Então, para o Vogelin, essa passagem fica muito clara de que a ideia da morte de Deus já vinha desde as lendas cabalísticas, desde o século XII, XIII, já estavam ali. Né? E ali o Vogelin faz uma comparação com o Assim Falou Zaratustra, quando um louco, num brilho da manhã, entra no mercado com uma lanterna na mão. E ele começa a gritar dentro do mercado pro pessoal: eu busco por Deus, eu busco por Deus. E Eric Vogelin diz, Nietzsche começa pelo simbolismo de Diógenes. O filósofo em busca do homem tem se tornado o louco em busca de Deus. Vocês podem notar que é o seguinte: quando ele entra no mercado, fica, eu busco por Deus, eu busco por Deus. Um louco entra no mercado em busca de Deus. O mercado não é um lugar que se espere encontrar Deus. Né? O mercado é um lugar que se espera encontrar homens. O Eric Vogelin faz essa análise. O louco encontra no mercado apenas o que se espera encontrar no mercado. Pessoas. Mas essas pessoas... É que é interessante. Essas pessoas são de um tipo especial. Elas eram ateias. Elas não criam em Deus. Então, elas começam a zombar do louco. Dizendo, Deus, talvez ele tenha se perdido. Perguntaram, ou está se escondendo, ou está com medo de nós. Talvez tenha pego um navio, ou talvez tenha emigrado. E o louco então exclama aos incrédulos: para onde ele foi? Eu te direi. Nós o matamos, vocês e eu. Somos todos seu assassino. E como essa tarefa foi possível? Como fomos capazes de beber água do mar? O que fizemos quando desatamos a terra do sol? Para onde está se movendo agora? Para onde nós estamos movendo a terra?
para longe de todos os sóis? Não estamos vagando através do infinito do nada? Mas a tarefa está pronta. Não se pode desfazer a morte de Deus. Deus está morto e Deus ficará morto. Interessante, né? Então, aquilo que a gente falou, né? O Nietzsche, ele tinha uma paixão muito grande por Pascal, né? Porque ele dizia o Pascal como um bom cristão, era a cobaia perfeita para ele poder formular os aforismos dele. Então, ele tinha um certo tipo de missão. Ele diz o seguinte, olha, todo o problema do ser humano é enxergar a realidade é porque há certos atritos que o formam e ele não consegue enxergar a realidade como ela é. O ser humano não é puro. O ser humano, ele é inundado e sujo pelas lamas da tradição, que vem desde Platão. O Nietzsche é um grande inimigo do Platão. Então, a tradição platônica, a tradição filosófica. Alguém quer falar? O Luciano? Só um comentário. Está corretíssimo, o Nietzsche é o grande inimigo de Platão, mas não por um antitradicionalismo, talvez, eu acho. Porque o que ele quer não é acabar com a tradição, é resgatar uma tradição que existia antes de Platão, pelo menos segundo ele, que é a tradição do mundo trágico grego, né? Ele acha que o que aconteceu com o platonismo foi que o platonismo interrompeu uma tradição que esta sim era salutar, porque é a tradição dos homens fortes, etc, etc, que é a tradição trágica, e o que ele queria era resgatar isso, né? Ele achava, inclusive, que a música de Wagner estava resgatando isso. Estão me ouvindo aí? Aquela coisa que o cristianismo é feito para os fracos, que a moral é a vitória da moral dos escravos, né? Dos escravos, né? Dos fracos. Então, o que ele quer é resgatar, não é ser contra a tradição por ser tradição, mas ser contra uma tradição que se estabeleceu no Ocidente que ele acha que é perniciosa. Né? E faz todo sentido isso que você está falando, porque é uma certa retidão entre o platonismo e o cristianismo, né? E esse é o problema de Nietzsche. Nietzsche fala que Paulo foi o cara que platonicizou o cristianismo, né? Inclusive, ele, no Anticristo, ele fala bem de Cristo, no fim das contas. Ele acha que o problema para ele é Paulo. Paulo teria judaicizado e platonicizado o cristianismo, e aí ele fala que o único cristão que houve de verdade morreu na cruz, né? E que teria sido Cristo. Interessante. Agora, eu não li o Anticristo ainda. É que as cartas de Paulo, elas lembram muito... Sim, Paulo era muito mais grego. Alô? Pode falar aí. Vocês estão me ouvindo aí? Porque eu não ouço... Estão me ouvindo? Pode. Não, eu ia falar que as cartas de Paulo, a estrutura das epístolas paulinas lembram muito aquelas cartas de Sêneca, sabe? Aquelas cartas dos filósofos estoicos. Então, ele era um cidadão romano, ele tinha uma cultura romana e a estrutura das cartas ali, o estado de espírito das cartas reflete muita coisa dessa cultura latino-helênica, né, de certa forma. Sim, tem muito estoicismo ali. E o estoicismo, o Nietzsche achava que o estoicismo era um platonismo decadente, no fim das contas. Na verdade, né? Tem razão. Agora, senhores, tem uma coisa aqui que é interessante, um ponto de vista diferente.
é que essa questão da revolta, né, do Nietzsche, de certa forma, contra essa cultura helênico-cristã, e ele exaltava, né, a cultura germânica, a antiga cultura germânica, de certa forma, solapada ali pelo Carlos Magno, né, que acabou obrigando todo mundo a se converter. Mas isso é uma coisa típica da cultura germânica, essa coisa assim, o alemão, em geral, ele tem muita dificuldade de lidar com a noção... Putz, caiu aqui para mim, cara. A internet tá uma droga. A gente te ouve. A gente tá ouvindo sim, Eric. Pode continuar. Não teve nenhum corte? Não. Só uma... Perfeito. Não, para mim é normal também. É que assim, o que diz uma das coisas que fala o Quigley, por exemplo, que o alemão, ele precisa viver, como eles não viveram a queda de Roma, de certa forma, né, até um erro você considerar a Alemanha uma parte do Ocidente, porque a Alemanha não estava dentro do mundo romano, de certa forma. Então, assim, quando o Império caiu, nós no Ocidente descobrimos aquilo que o Olavo sempre falava, né, que a sociedade ela continua existindo mesmo quando não há mais Estado, né? A Alemanha nunca viveu isso, nem a Rússia, nem os países orientais. Então, a Alemanha é aquela coisa, eles viviam dentro de uma cultura tribal, onde o papel de cada pessoa era muito claro para todas as outras, na qual a individualidade ela era submergida pelo coletivo. Então, assim, o alemão ele nunca conseguiu, de certa forma, integrar essa experiência milenar que nós vivemos no Ocidente de destruição do Império. Então, para o alemão, ele vive sempre dentro, tudo tem que estar claro, né? Então, por exemplo, Douglas, quando você fala dessa passagem da filosofia que é o amor ao conhecimento, a filosofia da ciência, né? Que é aquele tipo de conhecimento no qual não existe nenhum espaço branco, né? Não existe nenhum mistério, não existe nada que não esteja desvelado. Isso daí revela muito do caráter alemão. E existe até algumas características que você pode observar na forma como eles se lidam socialmente. O alemão, ele adora títulos, né? Desde pequenininho, ele gosta de medalhas, ele gosta daquela coisa militar, onde existe hierarquia. Quando ele está na faculdade, ele é o professor, doutor, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, dentro do universo alemão, tudo tem que estar claro. A posição dele com relação ao grupo e dos outros com relação a ele precisa estar totalmente evidente, senão ele não fica confortável. Ao passo que nós, na tradição ocidental, a gente consegue lidar mais com essa ambiguidade, né, do mistério, do desconhecido, do simbólico, algo que é totalmente estrangeiro para a cultura do alemão. Tanto que você pode perceber que todas as filosofias totalizantes que existem, quase todas as filosofias alemãs têm essa ambição da totalidade. Você pegar o Heidegger, você vai pegar sempre isso, cara, e sempre aquela coisa... Os franceses também tem muito isso, viu? Eu acho que surge sempre na França e se desenvolve na Alemanha. Eu concordo muito, eu moro aqui na França, eu vejo a mesma coisa aqui. Hoje você poderia falar de talvez uma germanização de qual cultura francesa você está falando, né? Tem essa coisa também. Mas tem aquele cara que o Olavo sempre citava, que é um grande estudioso do fascismo, tem até o livro dele aqui, que ele fala das origens do fascismo. E, cara, você vai pegar toda a origem do fascismo aconteceu na França. São pensadores franceses ali no meados do século XIX que exportam aquilo ali para a Itália, que o Giovanni Gentili vai desenvolver lá na Itália, e que os pensadores do nazismo vão desenvolver na Alemanha. Mas todas as obras seminais do que se pode chamar de um pensamento fascista são francesas. Você pode ver que século XIX. Tem uma coisa, o fascismo não é uma filosofia totalitária. De certa forma. Aliás, não foi um regime totalitário, talvez seja ao contrário do nazismo. Mas no nazismo, sim, e os caras do nazismo beberam nesses autores também. Mas não era aquela coisa totalizante, cara. Se você for ver Mussolini ali, aquele regime dele, tudo bem, eles racionalizaram a economia, mas você tinha ali do rei da Itália, você tinha a igreja, você tinha outras... De certa forma, é totalizante, sim. Mas não é porque Mussolini não queria, porque ele não conseguia, ele não tinha poder suficiente. Isso tá muito... Mas ele leia Hegel, todos esses caras beberam de Hegel, no final das contas. Isso está muito bem construído também, ele estava bebendo na sopinha alemã, né, cara? Isso mas na França, eu acho que o Luciano tá certo, porque... Foi cozida com ingredientes franceses.
o método é muito parecido com métodos operantes do próprio Napoleão, né, que vinha com essa coisa nova disso mesmo que você está falando, Eric, de uma ordem mais sistemática, não supersticiosa, nada de uma separação total da religião e do Estado. A Constituição napoleônica, que ele saiu espalhando essa praga, do casamento civil, isso vem desse império francês, também, que teve muita influência do que veio a ser o século XIX e até hoje mesmo, né? Mesmo desde o nominalismo na Universidade de Paris, né? Bem, eu acho que, no fim das contas, esse contraponto que o Eric fez entre Alemanha e Ocidente ali, no caso, eu acho que o principal antípoda da Alemanha, nesse caso, os antissistemáticos e antitotalitários, por excelência, seriam os ingleses mais do que os franceses. Porque, de fato, no pensamento inglês, você percebe essa coisa de se atacar o senso comum, assim, se agarrar ao senso comum, a não extrapolar demais em abstrações que se superponham à realidade mesma. Eu acho que mais a Inglaterra do que a França é o antípodo. Mas se você pegar a França, por exemplo, na Idade Média ali, cara, é o maior exemplo de poder distribuído no território. Tipo assim, cara, tanto que você pegar toda a história da Idade Média francesa é a luta do rei pela unificação do território, cujo poder estava totalmente espalhado por tudo quanto é lado, cara. Cada feudo ali tinha sua própria moeda, tinha sua própria cultura, entendeu? Então. A Inglaterra, as cidades-estado italianas. Agora, a Alemanha, essa coisa de não querer... O alemão não sabe lidar com a liberdade, cara. Tudo tem que... Tipo assim, essa coisa de... O Nietzsche tem esse problema. Cara, todos eles têm esse problema de fazer escolhas, entendeu? Problemas com o livre-arbítrio. Você pega, por exemplo, a própria Reforma Protestante, qual que foi a solução que eles encontraram? Não vamos ter que escolher nada. Vai ser assim, a gente vai escolher a religião que o príncipe escolher. Saca? Tem... E essa... Claro, porque acaba com o poder eclesiástico, né? E justamente, por exemplo, Max Weber, ele fala sobre a Revolução Protestante, que os alemães fizeram a revolução não porque a igreja era, digamos assim, tirânica na Alemanha, mas justamente o contrário, porque ela dava muita liberdade para eles, e eles não sabiam lidar com essa liberdade, queriam uma coisa mais estrita, cara. Uma coisa que tipo, totalizasse todos os aspectos da vida dele. E outra coisa, esse amor dos alemães pela cultura grega tem muito a ver com isso, porque a Grécia também era uma cultura totalitária, né? Você vê ali o Estado grego, ele contemplava todas as dimensões da vida humana, cara. Desde as relações do homem ali com a esposa até as relações externas, né, do Estado com outros inimigos. Então, esse é outro aspecto interessante. Então, de certa forma, esse fenômeno do Douglas, né, acho que é um ponto ali, eu coloco essa teoria um pouco exótica aí, né, mas seria uma espécie de germanismo, né, uma influência germânica aí na filosofia mundial. A culpa é da Alemanha, cara. Sempre. Caraca, a gente vai ter que fazer outra sala, cara. Em 15 minutos. Fazemos, né? Tá gostoso, tá legal. Então, aí você me corta aqui, tá, o Eduardo? Pode me cortar. Mas muito bem colocado aí, Luciano. Muito bem colocado. Acho que vai ficar até mais
mais clara a coisa de que o Eric Voegelin até cita Prometeu, né? Existe desses autores desses filósofos que ele cita, uma certa rebeldia contra Deus. Não é nem que eles não acreditem em Deus, não é isso, é uma certa rebeldia mesmo, né? É dessa mitologia do Prometeus, né? De se voltar contra Deus. Tem um poema muito famoso, que eu acho que, se eu não me engano, é Nietzsche. Tem algum desses filósofos alemães que sempre cita ele, que é um poema de Goethe, que chama Prometeu. E é um poema, eu lembro quando eu li a primeira vez, eu era muito jovem, e foi bem impactante, porque é um poema em que Prometeu fala contra os deuses, e ele fala no final assim, que eu criarei uma raça à minha imagem, Prometeu falando, e que vai ser criada para não vos respeitar, dizendo aos deuses, assim como eu não vos respeito. E é o maior poeta alemão. Se você achar esse trecho aí, traz aí para ler hoje, porque isso é importante pra caramba. Eu vou postar ele aqui Ainda mais do Goethe, cara. Pô, inveja contra Deus. Eu acho que a inveja pode ser um ingrediente também, né? Disso tudo. Ingrediente dentro dessa revolta toda. Então, se você pega aquele livro do Richard Warburg, onde ele faz uma pergunta se Nietzsche era satanista, né? Ele não conclui isso no livro dele, mas ele traz várias evidências do fato de que Marx não era ateu. Na verdade, Marx tinha na juventude ali, para passagem, quando ele se tornou mesmo um filósofo, né? Ele tinha uma revolta muito profunda contra Deus. Então, o Richard ele vai mostrando vários poemas, várias cartas do livrinho do Karl Marx. Então, não era esse, não. Esse é de quem? Eu já vi esse, mas não é esse. Paul Kengor. Isso, tem do Richard Warburg também, que é bem pequenininho. Esse aí deve estar até melhor registrar, que ele é maior, né? Eu não li ainda, comprei ontem. Eu tenho porque saiu esse junto com o Fenômeno Pitest, né? Eu tenho o Fenômeno Pitest, não tenho esse. Que é horrível, cara, o livro. Então, quando Nietzsche ele diz para esquecer a tradição, na verdade, fica bem claro que é a tradição cristã, até pelo wagnerismo do Nietzsche, como o Luciano bem lembrou. E isso é interessante porque nessa mesma época tem uma ascensão, e a gente vai entrar nessa parte também, porque tá muito concatenado, tem uma ascensão de um neopaganismo no Ocidente, como o Golden Dawn, a Sociedade Teosófica de Madame Blavatsky, etc. Então, existe ali uma coisa entrando em ebulição dessa guerra infernal contra Deus, contra o cristianismo, né, no Ocidente. Então, quando Nietzsche diz, olha, a primeira fase você aprende, né, na segunda fase você tem que se descarregar. O crepúsculo dos ídolos, né? Destruir a marteladas, né? Os ídolos. Claro, isso você vai sofrer com isso, né? O Nietzsche diz que você vai sofrer com isso, você vai cair uma grande decepção, e essa fase é normal porque depois vai ter a fase da purificação. E nessa fase da purificação é onde você vai conseguir enxergar a realidade sem esse peso da tradição, no caso, a tradição cristã, né? Que tá te cegando, e quando você olhar a realidade face a face, você está pronto para ser o novo homem, né? Que Nietzsche vai dizer que é o super-homem, dali você vai compreender qual é o sentido da vida, né? Porque ali você vai entrar no estado de niilismo, estado de nada. Então, essa nova idade, né? Esse novo ser humano purificado, ele vai ser o homem transcendente, o homem que transcendeu a si mesmo, com todo o peso da história. Fala aí, Braulio. Acho que o Eduardo vai querer que a gente mude agora. O Braulio quer falar aí, Braulio?
Rapidinho. Esse negócio de fé, a fé ela parte de um argumento bem racional, né? Que é, olha, Deus é melhor do que eu. Deus é mais inteligente que eu, Deus é mais justo do que eu, Deus é mais bonito do que eu. É melhor eu acreditar nele do que eu acreditar em mim mesmo, porque eu me conheço, eu sei que eu não sou a coisa mais justa do mundo, né? É o mesmo critério, por exemplo, que uma criança confia no seu pai, né? Ó, meu pai é mais responsável que eu não vou pegar todo o dinheiro dele e gastar, né? Essa filosofia, ela questiona isso, né? Será realmente que Deus é melhor do que eu, apesar dele ter me criado? Essa é a perguntinha, essa é a coisinha do capeta no ouvido, né? A vozinha do capeta no ouvido. Será que Deus é melhor que você? Mas isso tem muito a ver com a questão da serpente, cara, no Éden. E isso tá, aquela coisa que a serpente fala aí, cara, Deus está mentindo para você. Na verdade, se você comer isso aqui, você vai ter um conhecimento. Ele diz ali que vai ter um conhecimento divino, porque assim como Deus, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Assim como Deus. Então, um certo tipo de conhecimento secreto. Pô, isso tem muito a ver do... Those heaven, fortitude, I know it full well. My soul once true to God is chosen for hell, Karl Marx. Mas aí... aqui, peraí, vou copiar o poema aqui, cara. Vamos fazer o seguinte, Luciano, posta o seu texto grande aí, posta no Telegram, porque a hora que encerrar essa sala aqui vai perder, tá? Não, copiei já para colocar no outro. Isso. E aí, já vai o link da nova sala aí já. Ah, não, copiei de novo. Eu tive que copiar o link e não deu para... Então, para a gente passar aqui para a nossa penúltima parte, né? Eu coloquei um texto final aqui para citar o Vogelin, né, que eu vou sair do Vogelin agora. O Eric Vogelin continua desmascarando o uso vigarício, porque foi o que Vogelin usou, né? A vigarício do engano satânico dessa parousia gnóstica, né? A presença gnóstica. Homem não pode se tornar super-homem. A própria tentativa causa a morte do homem. Então o Eric Vogelin vai colocar assim: historicamente, o assassino de Deus não é seguido pelo surgimento do Superman, do super-homem, desculpa, eu coloquei Superman, do super-homem, e sim pela morte do homem. O deicídio dos teóricos gnósticos é seguido pelos homicídios da praxe dos revolucionários. É muito bom, porque toda a filosofia do Eric Vogelin é para explicar a situação pela qual ele estava passando na Alemanha, nesse período do nazismo, e compreender toda essa mentalidade totalitária. Uma coisa que o Jordan Peterson falou, ele teve aqui em outubro, fui na palestra dele. Ele falou uma coisa que, de certa forma, é óbvia, mas é interessante esse entendimento de que o Estado totalitário ele é construído em cima de mentiras e mentiras e mentiras e mentiras e mentiras. Então, quando a gente percebe isso, a gente volta lá na doxa que o Eric Vogelin cita no Platão, onde o nível de discurso não passava do nível de um certo desejo subjetivo de convencimento. E eles não estavam preocupados em lidar com a verdade. Quer dizer, eles não tinham nem esse recurso, né? Eles não estavam preocupados com isso. Então você vê que o discurso totalitário é um discurso de convencimento. E o Vogelin, em outro livro chamado Hitler e os Alemães, ele diz mais ou menos isso. Só pela força do convencimento e pela pobreza de imaginação dos alemães nessa época, devido à falta de recursos linguísticos por causa do emburrecimento dos alemães na República de Weimar. O alemão, a língua alemã estava muito deteriorada ali.
ele faz um estudo dos jornais alemães, né? Explicando como a linguagem tinha decaído. Isso. Exatamente. Então, como é que o Hitler encantava, né? Porque o Hitler não estava falando a verdade, ele estava incorporando ali aquela doxa, né? É porque ele ouvia muita ópera, cantava muito bem, tinha uma certa teatralidade. Nem sabia que ele cantava. Não sei se ele cantava, mas ele gostava muito de ópera, né? Porque ele passava os tempos livres dele lá em Viena, né? E ele gostava muito de Nietzsche também. E de Wagner, então, mais de Wagner até. Pintor, escultor. Ele era fanático por Wagner, né? Flamboyant, né? Um intelectual flamboyant, o senhor Adolf. Escritor. Pintor, um bom pintor ele. Pô, mas você veja que a dominação, mesmo que teve esse decaimento, você veja que o nazismo nunca chegou a ser assim, talvez na guerra o pessoal obedecia porque tinha medo, né? Mas nunca chegou o partido nazista até a maioria, né? Dentro do Congresso ali na República de Weimar. O Hitler conseguiu, assim, tomar o poder muito mais graças a alguma habilidade dele em executar manobras palacianas do que pelo domínio completo ali da sociedade, tá? E no final com terrorismo mesmo, né? Incendiando o parlamento, então. Sim. Falar Na malandragem, ele tinha um tato político muito bom, né? Ele criou a SA, criou a SS, que ele na Alemanha sempre foi dominada pelo quarteto, né? Os 4 poderes na Alemanha, que são os Junkers, né? Que eram os proprietários de terra, os militaristas, os altos funcionários, né? A alta função pública e os industriais. Então, ele conseguiu ficar muito amigo dos industriais e construiu ali um exército em paralelo, a tal ponto que ele chegou na... Era o que o Bolsonaro tinha que ter feito. Ah, não, tá gravando, né? Não pode falar. Que ele chegou e negociou ali com os militares. Falou, eu acabo com a SA se vocês deixarem fazer o que quiser quando o Hindenburg morrer. É porque os militares não gostavam nem um pouco do Hitler, tinha inclusive desprezo por eles, né? Porque os militares eram todos de origem nobre, o Hitler era um austríaco ali, filho de pequeno funcionário, né? Nunca gostaram do Hitler, nunca concordaram com nada do que o Hitler fazia, e mesmo assim o cara conseguiu fazer o que ele queria. Ele mandou assassinar o chefe da SA, né? Eu falei Hitler, só não falei vacina, né, na mesma frase. Você está derrubado o canal antes de ser postado. Agora, no começo do século XX, um pintor chamado Kazimir Malevich, eu já fiz uma palestra aqui sobre ele, ele estava explorando o pós-impressionismo, depois ele passa para uma experiência cubista, cubo-futurista, que é uma integração entre o futurismo italiano e o cubismo, né? Ele estava fazendo vários experimentos, né? Até que ele entra em contato com um livro, uma obra, eu esqueci agora o nome do autor, porque eu não estou com a referência aqui, está até aberto aqui, dava até para pegar, mas tudo bem. Mas a obra se chama A Cognição Absoluta e Como Alcançá-la. Então, o Malevich acha aquilo muito interessante, vê alguma referência à sociedade teosófica e começa a se aprofundar nas obras de Madame Blavatsky, entra para a sociedade teosófica e dali a arte dele muda muito. A gente estava entrando por um período de abstração na arte. Você tem o simbolismo do pós-impressionismo do Gauguin, por exemplo. Você tem o Braque e o Picasso com obras que já descendem de Paul Cézanne, né? de uma certa deformação das formas e uma abertura para uma quarta dimensão da percepção, né? Isso já interessava o Malevich, essa abertura para a quarta dimensão, mas ele se aprofundou mais que isso e se interessou em purificar ainda mais aquilo que era abstrato.
Ele queria achar a abstração absoluta, porque ele descobriu que aquilo ali era o verdadeiro conhecimento. O conhecimento estava na abstração absoluta. Esse verdadeiro conhecimento era o conhecimento de Deus. Então, qual é a missão da sociedade teosófica? Descobrir qual é o conhecimento de Deus. Então, eu compartilho a tela aqui, ele faz uma obra que é a mais famosa dele, que é o quadrado negro. Gnose braba, hein? Gnose braba. Pô, mas isso aqui tem um curso, cara, sobre isso, tanta coisa, cara. É muita coisa, né? Mas Douglas, tem que fazer um curso, cara. Vai anexar isso aí tudo, cara. Vai chegar. Vai condensar tudo numa obra de arte. Vai condensar no título, né? No tema da live. Então ele diz que o quadrado negro ele se sobrepõe sobre todas as formas concretas e mesmo as formas abstratas. Tá, triângulo, quadrado, com suas categorias de cor, tudo. E esse é o conhecimento divino. Ele diz que esse símbolo é o símbolo do conhecimento divino. Fizeram um raio-x nessa obra e descobriram que por trás dela tem isso foi coisa dele, né? Tem um monte de formas, vermelho, amarelo, um monte de formas assim abstratas. E ele, de propósito, pintou, fez o preto. Colocou o preto por cima. Eu acho que ele deve ter pensado que um dia alguém ia descobrir essa façanha dele, né? Ele pegou essa obra... É tipo uma obra mística, né? É uma obra mística, total. Uma obra mística, em homenagem à sociedade teosófica mesmo. Aí ele funda o estilo suprematista, que tem muitos adeptos, e com essa fundação, né, do estilo suprematista, ele faz um manifesto e ele tem essa exibição da obra muito interessante nesse espaço aqui, onde ele vai ter várias formas, né, quadradas, muito parecido com Kandinsky também. Isso aqui é muito parecido com Kandinsky, por exemplo, que também é um esotérico também, tá? E aqui no meio você tem a obra principal. O Malevich é um russo. E nas casas dos crentes ortodoxos russos, sempre nas salas, eles colocam no corner, na esquina, né, da parede, uma parede para outra, um ícone sagrado. E o ícone mais sagrado ele coloca aqui. Tá? Isso nas famílias russas, né? Ele, imitando esse símbolo, ele pega a obra mais sagrada dele e coloca nesse mesmo espaço, nessa esquina, né, entre uma parede e outra, a obra do quadrado negro. E aí se inicia o movimento suprematista na obra, na Rússia, onde mais tarde ele faz uma ópera junto com... Ele faz uma arte para uma ópera, pedra angular, exatamente, para uma ópera, junto com mais quatro, um compositor, e ele faz toda a arte da encenação, né? O nome da ópera se chama, e aí eu peço que vocês voltem ao começo da nossa palestra para o simbolismo natural. O nome dessa obra se chama A Vitória sobre o Sol. E vocês lembram também que a morte de Deus não é que Deus vai ficar morto, mas o homem toma o lugar de Deus. Isso aí tá bem claro. Nessa ópera, no final do segundo ato, eles conseguem matar o Sol, eles matam o Sol, aí fica tudo escuro. No começo do terceiro ato, há o funeral do Sol. E o caixão é o quadrado negro que se põe sobre o Sol.
o sol sai, né? É enterrado, há tipo um pôr do sol, né? Aí o sol sai, é enterrado sob o quadrado negro, e aí vem aquele que substitui o sol. Então o Malevich, ele faz um homem todo quadrado muito forte, e ele parece ser um aviador. Ele vem do céu, o nome dele é Aviador, né? O nome desse homem. Ele vem do céu, posa na terra, e ele vem para substituir o sol. Esse simbolismo é, senão, o simbolismo que o Eric Voegelin traz durante todo o livro, da substituição do homem por Deus, da divinização do homem quando o homem mata Deus. Eu acho que... Se bem que, assim, o simbolismo do homem descendo do céu parece muito com a historinha de um certo anjo decaído, né? Também, né? Também. E essa coisa dele colocar o homem todo quadrado, né? E a gente sabe que o quadrado é o símbolo da divindade, e o sol é o símbolo da divindade. Ele acaba com o sol, tapando ele com um quadrado negro, né? Dizendo que esse quadrado negro é superior. É estranho, porque é negro, né, cara? Existe todo um simbolismo nisso tudo, né? Ver a carga de satanismo nisso comprova. Eu estou lendo o livro, o Braulio, do René Guénon, sobre a sociedade teosófica como pseudo-religião, né? E ele diz que a Madame Blavatsky revela que o maior objetivo dela é acabar com o cristianismo. Tem uma carta dela que ela diz: o maior objetivo na sociedade teosófica é acabar com o cristianismo. E a gente vê a história do século XX, o que vem depois, né? Com as duas guerras, com as ondas de genocídio, com a ascensão da New Age. A New Age, que agora aqui foi um vírus que possuiu toda a cultura, absolutamente, até mesmo dentro da igreja, né? Então, para você ver a sutileza disso e as consequências desastrosas disso tudo. Eu vou terminar, vou deixar o Braulio falar, mas eu quero citar uma coisa do Vladimir Soloviev, também um russo, que é muito bonita, muito interessante. Deixa o Braulio... E tá legal, assim, essas interrupções estão muito boas, cara, estão muito boas. Isso me faz pensar que, no fundo, ninguém vai conseguir matar Deus. Deus vai continuar lá. Ele não se importa realmente com o que a gente está tentando fazer. Mas quando a serpente diz, vocês serão como Deus, é tipo um desejo de, cara, eu não quero ser Deus, eu não quero ter a onisciência, eu não quero ter a responsabilidade divina, mas eu quero ter o bônus de ser Deus, eu quero a adoração divina. Eu quero a idolatria. É isso mesmo. E aí nasce o Estado totalitário. Não é, mas como se fosse, né? E aí nasce o Estado totalitário, né? Que é tudo para si. Acho que eu fiz uma palestra aqui também, ó. Eu tava até lá aí no Brasil, sobre essa questão aí de como o ser humano, essa voz da serpente, de como o ser humano até hoje ele tenta encontrar esse conhecimento perdido, né? Esse conhecimento divino, né? Eu acho que todo o impulso humano de alguma forma, todo esse conflito humano, porque o ser humano, ele também, de certa forma, ele tem a sua bondade, né? Que vem de Deus, ele não está totalmente abandonado, né? Mas tem esse conflito com a sua maldade, e essa maldade, na estrutura dela, tem essa ânsia de buscar o conhecimento divino e ser como Deus, né? A promessa da serpente. O Vladimir Soloviev, ele escreve um texto muito interessante, é até bem humorado o texto dele, que ele está discutindo querem abrir uma discussão, né? Querem que ele discuta com os nietzschianos, né? Ele fala, vou discutir com os nietzschianos. A primeira coisa que eu vou dizer para eles, olha, foi muito bom o Nietzsche voltar com o assunto do super-homem, porque a primeira coisa que o super-homem tem que fazer
é vencer a morte. E é legal ele lembrar isso. Porque algum ser humano venceu a morte? Sim. Vamos lembrar. Teve um que venceu a morte. Então esse é o verdadeiro super-homem. Agora eu quero ver vir outro super-homem. E esse que venceu a morte é o super-homem, que é o próprio Jesus Cristo. A única possibilidade do homem virar o super-homem, segundo Vladimir Soloviev, ele diz, é você conseguir vencer aquilo que o ser humano não consegue vencer, que é a morte. Aí ele vai transcender ele mesmo. Porque super-homem no original no alemão não é super-homem, tá mal traduzido, tá? É o sobre-homem, é aquilo que transcende o homem. Né? Exatamente. Então, para você transcender, você vai ter que transcender a morte. Agora, Vladimir diz, todos nós temos a possibilidade de transcender a morte. Então ele conta uma história. Pô, eu não vim preparado para contar essa história, eu vou ver se eu lembro, né? A história que ele conta é pequenininha, é de um contozinho muito pequeno, de um caçador que ele está na floresta. Esse caçador está muito triste, chateado. Ele está lá com a arma dele, esperando a caça, está muito chateado. Aí ele sente uma mão encostando no ombro dele. Quando ele olha, é uma velhinha, muito velha, e diz para ele, eu sei que você está chateado, você está angustiado. Esse lugar aqui não vai te ajudar a melhorar. Eu vou te ensinar um caminho aonde você vai para um lugar tão bonito que essa sua angústia vai embora. Essa sua tristeza toda vai embora. Só que você não vai conseguir chegar lá sozinho, nem que eu te explique. A única coisa que você vai ter que fazer é me levar. Porque fica depois do rio. Aí ele pensou, vou ter que levar essa velha, mas tudo bem, a velha de 90 anos. 90 anos. A velha tá muito velha, não deve pesar tanto assim, né? Aí quando pegou a velha pesava pra caramba. Aí ele, puxa, tá pesado, cara, tá muito pesado. Mas agora eu não vou desistir, porque senão eu vou fazer essa desfeita para ela. Vamos lá. Aí ele seguiu o caminho, a velha foi mostrando um caminho para ele. Aí ele foi seguindo. Aí quando ele chega no rio, ele já fica preocupado. Cara, eu vou morrer aqui, eu não vou conseguir levar essa velha. Aí a velha fala para ele, confia em mim, atravessa o rio. Você vai conseguir atravessar o rio. Aí quando ele entra no rio, a água já está sobrepondo a ele. A velha começa a ficar leve, muito leve. Ela começa a ficar leve. E ele consegue ir, atravessa o rio e chega no local. Quando ele chega no local, ele consegue enxergar uma coisa que se chama beleza. Ele vê que tudo é belo. Ele consegue enxergar o belo. E quando ele enxerga o belo, ele olha para a velhinha, e a velhinha já não é mais velha. A velhinha é uma menina muito linda. A mais linda que ele já viu na vida dele. E a menina diz para ele, aqui nesse lugar tá toda a beleza, o bem, tá do lado da beleza, tá do lado do bem e tá todo lado da verdade, da tradição. Você chegou aqui, nesse lugar você não morre mais. E você nunca mais vai sentir a angústia que você sentia antes. Então vê que esse é um paralelo, um paradoxo, né? É um antagonismo do Nietzsche, onde você vai reconhecer tudo que é belo, bom e verdadeiro, o lado bom do peso da tradição. Aquilo vai pesar em você. E é pela tradição que você vai saber o caminho. A velha representava a tradição, que vai mostrar o caminho para poder chegar na verdadeira escatologia, onde o verdadeiro super-homem, né, venceu a morte, para que esse homem angustiado, triste, que é o ser humano, pudesse se tornar um super-homem também, porque ele venceria a morte.
E esse está o caminho para o super-homem. Não o caminho de Nietzsche, mas o caminho do cristianismo. Né? Eu achei muito bonito esse texto do Vladimir Soloviev. Depois eu até passo para vocês, cara. Muito bonito, cara. Deixa eu fazer um pouco aqui o papel de advogado do diabo. Faz isso não, cara. Pô, tá, o negócio tá uma pregação aqui evangélica bonita, você vai... Não, porque é o seguinte, cara. Tá. Eu não gosto de Nietzsche também, eu acho a filosofia dele otimista demais pro meu gosto, mas tudo bem. Mas eu acho que quando a gente fala, por exemplo, desse ser humano angustiado, desse ser humano niilista, etc, que acha que Deus não existe, o mundo não faz sentido, etc. Quase eu, exatamente. A gente não está falando de Nietzsche, a gente está falando de Schopenhauer. Schopenhauer mais tardio, inclusive do Schopenhauer do mundo como vontade de representação. Mas o problema é que Nietzsche mente, cara. Não, pode mentir, mas o que ele diz é o seguinte, o que ele diz... Para começar, ele não proclama a morte de Deus, né? O Zaratustra constata a morte de Deus. Mas aí a morte de Deus, pelo menos como eu vejo ali no Zaratustra, como aparece a morte de Deus, não é que, eu estou proclamando metafisicamente que Deus está morto, que Deus não existe. O que ele fala é o seguinte, as pessoas hoje em dia vivem o tempo todo como se Deus não existisse. Só que ao mesmo tempo elas vão na igreja no fim de semana. E isso era o mundo ali do século XIX, da igreja protestante. É por isso que eu disse Alemanha, que Nietzsche, é exatamente por isso que eu disse que o filosofia no Nietzsche não é uma descoberta, não é uma revelação. Era o que estava passando. Exatamente. Ou seja, ele está fazendo uma coisa que a filosofia deve fazer, que é descrever a realidade. É o diagnóstico. Né? E ele fala, não, a questão é, os kantianos, depois de Kant, principalmente depois de Hegel, ninguém mais acredita em Deus. Vocês dizem que acreditam em Deus, mas vocês vivem como se não acreditassem. E para Nietzsche o que importa, e isso é uma coisa fundamental na filosofia dele, é que sempre o Olavo usa muito aquela coisa que o Nietzsche usava, né? Nietzsche, quando ia analisar a filosofia de um filósofo, ele começava pela vida do filósofo. Qual que é a vida que o cara está levando e não pelas ideias que ele... As ideias têm que coincidir com a vida para Nietzsche. É o que ele faz com o Pascal, né? Com Pascal também. E aí, o que Nietzsche faz com relação a esses filósofos? Ele fala assim, vocês dizem acreditar em Deus, todos os filósofos, todos os metafísicos ali, depois de Descartes, Malebranche, Fichte, Hegel e por aí vai, todos eles dizem acreditar em Deus. Hegel é um filósofo cristão, para todos, formalmente Kant é um filósofo cristão, Kant também, mas eles vivem como se não acreditassem. E tudo leva... Isso reflete na filosofia deles. Não tem mais metafísica ali. Nietzsche só vai lá e aponta o dedo assim, vocês estão vivendo numa ilusão. Isso é que o Zaratustra faz. A sabedoria do Zaratustra ali é justamente essa, né? Então... mas o problema é que Nietzsche... Isso está no além do bem e do mal. O problema é que Nietzsche, ele acha que depois do super-homem, é aí que vem o sentido da vida. O existencialismo de Nietzsche tem uma solução. Sim, porque ele quer superar o quê? Ele quer superar o niilismo. Para ele, o cristianismo já nem está em questão mais. A religião católica ou protestante não está em questão mais, porque para ele, aquilo ali com Kant já acabou, entendeu? Então, ele quer superar... A proposta do super-homem dele não é para superar o cristianismo, é para superar o niilismo. Ele fala que o super-homem é a superação do niilismo. Que é o niilismo que é o buraco que a morte de Deus deixou, né? Exatamente. Ele quer resolver o problema da morte de Deus. Não é que ele está criando o problema da morte de Deus. Toda a filosofia de Nietzsche é uma tentativa de resolver isso. Tanto é que, para isso, ele cria uma nova metafísica, que é o eterno retorno. O eterno retorno. É uma baita de uma construção metafísica para recuperar, para se salvar da conclusão de Schopenhauer, de que a vida é um negócio sem sentido, controlada por uma vontade cega. Então, Nietzsche é o grande otimista desses caras todos. Só que o Sartre vai voltar para esse pessimismo do Schopenhauer, né? De certa forma, o Camus também. Camus menos porque ele é muito nietzschiano. E Camus ele vai achar que não, Deus não existe, é aquele negócio do absurdo. Ele termina o mito de Sísifo falando assim, é preciso imaginar Sísifo feliz.
Ou seja, mesmo nessa vida que é um caos, em que nada faz sentido, a gente tem que gostar das coisas, gostar de viver, gostar do sol, gostar de ver as mulheres bonitas, etc, etc. É muito otimista, no fim das contas. E aí, senhores? É isso aí. O Luciano cagou a palestra toda? O que vocês acham? Não. Claro que não. By the way, se vocês quiserem ler o Zaratustra do Nietzsche, tem uma tradução maravilhosa do Mário Ferreira dos Santos. Sério, traduziu, cara? Eu tenho até aqui. Porque ele era um intérprete do Nietzsche, né, cara? Caraca, esse eu quero, bicho. Aqui é a maravilha. Mário Ferreira dos Santos. Pode encerrar, cara. Pode encerrar. Por mim. Não, o meu já encerrou. Se vocês quiserem conversar alguma coisa... Aldo, tu pode mandar os arquivos para mim aí, por favor? Vou colocar lá.